porque a primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria de votos para confirmar a prisão preventiva dos supostos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018. Na manhã deste domingo, a Polícia Federal realizou a apuração e deteve o deputado federal Chiquinho Brazão, seu irmão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, e também o delegado Rivaldo Barbosa. Outros 12 mandatos de prisão, de busca e apreensão, foram executados em endereços no Rio de Janeiro e também neste domingo. Então, 12 mandados de busca e apreensão, não de prisão. Essa ação foi realizada após homologação da delação premiada de Rony Lessa na corte. Começar esse giro de análises com o Roberto Mota, é do Rio de Janeiro, acompanhou durante todo esse tempo o avanço das apurações, as idas e vindas da investigação do caso Marielle Franco, agora a elucidação do caso, pelo menos nessa parte da apuração da Polícia Federal. Mantidas as prisões dos suspeitos de serem os mandantes dos 2 assassinatos. Roberto Mota, suas impressões e avaliações. Um avanço? O Rio de Janeiro não é para amadores, Caniato. Na verdade, o Rio de Janeiro parece um laboratório onde se realizam experimentos para coisas que depois serão duplicadas fora do Rio de Janeiro. E por que o Rio de Janeiro virou esse laboratório? Eu acho que é porque talvez no Rio exista ainda a mistura mais forte de uma ideologia radical, crime e corrupção. Essas coisas todas estão misturadas. Agora, o uso de violência contra adversários políticos é uma coisa antiga no Brasil. Escolha uma época qualquer da história e você vai encontrar inúmeros episódios de violência política, né? Ou seria melhor dizer, de crimes cometidos em nome do poder. Eu me lembro, talvez o episódio mais brutal foi uma guerra civil que já aconteceu no sul do Brasil, chamada de Revolução Federalista, onde tinha 2 lados lutando e eles não faziam prisioneiros, eles degolavam os inimigos capturados, inclusive mulheres e crianças. A gente já teve vários outros episódios. Então, a violência criminal já foi, inclusive, recentemente usada contra um candidato à presidência da República, em um episódio que ainda não foi totalmente esclarecido. Agora você, Cristiano Beraldo, que também acompanhou durante todos esses anos as várias investigações e apurações dos assassinatos de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Beraldo, em todas as áreas há bons e maus profissionais. Nesse caso que envolve a ex-vereadora e seu motorista, relação entre poder, criminalidade, que é preciso pontuar para a nossa audiência. Caniato, a promiscuidade na relação entre o crime e a política e o poder existe no Rio de Janeiro de forma muito evidente e existe em vários lugares do Brasil. Infelizmente, se tornou uma marca, né? O crime, ele é de fato organizado, ou pelo menos parte dele é organizada, prepara pessoas para fazer concurso público, ocupar espaços na política, né, sendo eleitos para diversos cargos e tal. Então, isso é uma realidade, tá? Agora, se a gente olhar para esse caso sem emoção, olhando para fazer uma análise fria, 6 anos de investigação, e aí se descobre, depois de 6 anos, que o delegado da delegacia, o chefe de polícia, responsável pela investigação, ele estava atrapalhando a investigação propositalmente, ele orientou como executar o crime, e aí disse, olha, não execute o crime próximo à Câmara de Vereadores, porque senão chama atenção e tal, enfim, pode ser que saia das mãos daqui e vá para a Polícia Federal. Ser executado próximo à Câmara ou longe da Câmara faz alguma diferença? O que faz diferença é quem foi alvo deste crime bárbaro, desse assassinato, certo? Ou estou errado? E aí você vê que agora foi finalmente federalizado, porque Sérgio Moro tentou federalizar a investigação em 2019 e a família foi terminantemente contra a federalização do caso.
E você vai dizer o quê? Que a Polícia Federal é um órgão de governo? Não é. A gente não está falando de pessoas que não têm acesso à informação, porque existe um contexto político aonde essa família certamente foi orientada por pessoas que conhecem desse riscado da política, do funcionamento dos órgãos de Estado e assim por diante. Então, o que me chama a atenção, para finalizar aqui, é esse caso, de repente, pronto, se encontram os autores, lá os mandantes, e quem atrapalhou a investigação. Mas eu me questiono, uma única pessoa atrapalhou a investigação? Quer dizer, como é que você coloca tanto poder na mão de uma única pessoa para que em 6 anos ela consiga levar uma investigação a nada? Um caso de repercussão internacional, pressões múltiplas em cima disso. E aí eu me lembro de um caso que aconteceu no Rio, Mota deve se lembrar disso, 2003, um executivo de uma multinacional da área de petróleo que foi transferido da Arábia Saudita para o Rio de Janeiro. 3 meses depois dessa transferência, a casa é invadida sem nenhum sinal de invasão, ele é executado com machadadas no rosto, e a esposa também, a esposa não faleceu naquele momento, faleceu poucos dias depois. Foi uma coisa assim assustadora, porque não houve nenhum roubo. Os filhos, acho que eram 4 filhos, estavam dormindo na casa e houve essa execução. E aí, claramente, todos os elementos de um crime executado por profissionais altamente gabaritados, que entram, que fazem, vão embora, não levam nada, tal, e fazem a desfiguração do rosto, quer dizer, numa mensagem ali clara que queriam passar para alguém. Aí eu me lembro que, na época, o governador era, se não me engano, Antony Garotinho, aí ele aparece com um caseiro e diz, olha só, tá aqui, agora ele vai confessar aqui que ele cometeu o crime. Aí o caseiro vai lá e confessa, foi preso, depois voltou atrás, enfim. Uma história que, para mim, nunca fez muito sentido. E eu tenho receio de que, neste afã de querer concluir essa investigação de um caso tão polêmico, agora as pessoas simplesmente se satisfaçam com a história que está sendo contada e a gente, na verdade, nunca saiba, nunca descubra o que efetivamente aconteceu. Pois é, o Mota trouxe a sua reflexão, seu comentário, tratando também sobre o estado do Rio de Janeiro. Ele começou o comentário dizendo que o Rio de Janeiro não é para amadores, não é isso, Mota? Quero inclusive destacar a fala do ministro Flávio Dino, viu, Zé Maria, do Supremo Tribunal Federal, durante o seu voto, falando que a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada, se referindo ao Rio de Janeiro, o que pode gerar a continuidade das investigações em um ou mais inquéritos policiais a critério das autoridades competentes, deixando claro que possivelmente outras apurações ocorram, pegando justamente o caso Marielle para iniciar outras investigações possivelmente. Agora, Zé Maria, é importante lembrar que dentre os presos há um deputado federal, né? Qual deve ser o posicionamento da Câmara, inclusive? Pois é, esse caso Marielle, ele é emblemático. Desde o início falamos aqui sobre a importância de se chegar a uma conclusão. Foi uma agressão ao Estado. Um parlamentar, de que setor ele seja, né, de direita, de esquerda, de centro, enfim, ele é um representante do Estado, está ali porque recebeu votos. Ninguém acorda de manhã, vou ser vereador. Não, tem que passar por um processo político e ser eleito. Então, era mesmo preciso desvendar esse mistério, né? E eu sempre pensei que até para todos os setores da política era necessário. Se fazia acusações irresponsáveis, covardes, ilações com a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essas acusações covardes, simuladas, elas não deixam espaço para a defesa, né? E estava assim o processo. Agora não. A gente sabe qual a mão que executou e sabe quem mandou. E esse segundo processo, que agora por que o Rio de Janeiro está chegando a esse ponto? Quer dizer, o cara era chefe da Polícia Civil.
E o sentimento de impunidade. Veja, eles mataram uma vereadora no exercício do mandato achando que não ia dar em nada. E conseguiram controlar por muito tempo a investigação. Aí deixaram os executores ali na berlinda, na vitrine, achando que não ia chegar aos mandantes, mas não contavam exatamente com esse processo nacional. Essa federalização foi muito importante. E é evidente que diante de um processo você precisa dar respostas. A cobrança era muito grande, mas o que me impressiona é o sentimento de impunidade. E a partir daí haverá um processo, já conversei com pessoas que dizem o seguinte, vai puxar milícias, vai puxar ali o crime incrustado na polícia e ali nada com relação à morte mais. Isso para eles já está resolvido, mas criar novos inquéritos, investigações e talvez até usar os presos para fazer uma delação e saber onde está essa ligação aí, esse amálgama entre poder e o crime no Rio de Janeiro, né? Pois é, vou até pedir também a reflexão do Mota sobre esses possíveis desdobramentos após a elucidação do caso Marielle Franco, mas só trazendo a informação da Câmara Federal, porque deve começar a analisar, inclusive hoje, a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Lembrando, de acordo com a Constituição Federal, os parlamentares não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. O Supremo já encaminhou esse processo ao presidente da Casa, Arthur Lira, que vai pedir à CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a elaboração de um parecer. E claro que muitos apostam na cassação desse parlamentar. Agora, Mota, para além dessa questão que é mais técnica da Câmara dos Deputados, quais podem ser os desdobramentos, novas apurações, aberturas de inquérito visando o crime organizado, a atuação das milícias, conexão com figuras do poder no Estado fluminense? Eu acho que não precisa de uma investigação muito profunda para identificar essas ligações. Basta olhar a mídia, as redes sociais. Eu vou lembrar um episódio aqui, que já tem muito tempo, quando a juíza Denise Frossard resolveu prender os principais banqueiros do Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro. Esses banqueiros ficaram um tempo presos, tempo durante o qual eles foram visitados por figuras da política, da alta sociedade carioca, da mídia. Está disponível aí, é só todo mundo procurar. Eu acho que esse trabalho de investigação merece elogios. É assim que se trata um homicídio. Agora só falta aplicar esse mesmo padrão aos outros 39.999 homicídios que acontecem todos os anos no Brasil. No Brasil acontece um assassinato a cada 13 minutos. A maioria das vítimas não são figuras conhecidas, não são políticos, não são figuras públicas. É preciso perguntar por que esses homicídios, né, apenas 8% são solucionados. 92% dos homicídios no Brasil ficam impunes. A gente não sabe nem quem matou. Outra observação: as figuras envolvidas neste caso do qual nós estamos tratando são figuras muito conhecidas, que ocupam posições de poder, com relacionamentos em todo o espectro ideológico da política brasileira. É fácil constatar, basta entrar no mecanismo de busca, digitar o nome e ver as fotos, os vídeos. Preciso se perguntar como é que pessoas assim chegaram em posições de poder. É preciso se perguntar que outras pessoas estão em posição de poder, também tem essa natureza, né? Eu acho que o que foi revelado nessa investigação talvez não seja exceção no país. Talvez seja mais a regra do que exceção. Porque nós, hoje, somos a pátria da impunidade. Nós somos o país onde pais que matam filhas, filhas que matam pais, ficam pouco tempo na prisão. E um país que não consegue punir este tipo de criminoso não vai conseguir punir ninguém.